Rádio Chapecó, com você todo dia. Amiga da gente, está sempre presente, trazendo sempre muita informação. Que alegria, você ouvindo a rádio todo dia. Agradecemos sua companhia. Rádio Chapecó, aqui você não está só. Que alegria, você ouvindo a rádio todo dia. Agradecemos sua companhia. Rádio Chapecó, aqui você não está só. Juntos pra fazer seu dia melhor. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Muito bom dia a todos que nos ouvem e nos acompanham. Hoje, 1º de maio de 2021, estamos iniciando mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 da manhã, aqui pela Rádio Chapecó. O programa Hora Espírita é um programa que está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencente à 12ª União Regional Espírita. E tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. O programa de hoje traz o tema, como não seria diferente, que hoje é 1º de maio, Dia do Trabalhador, né? O tema que vamos trabalhar hoje é o trabalho na visão espírita. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco, encaminhando sua sugestão, sua contribuição, sua pergunta, sua dúvida. E também você pode enviar sua sugestão para que você gostaria que nós debatêssemos nos programas seguintes. Afinal, você é a razão desse encontro. Você pode fazê-lo através da live do Facebook da rádio ou pelo próprio WhatsApp, onde você pode ouvir esse programa também lá na live. O WhatsApp você pode compartilhar no 2049 1212. Se preferir também no telefone fixo 2049 1200 ou ainda lá pelo site da rádio, radiochapecó.com.br. Acompanhe o programa também através de nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Conheça, curta, compartilhe nosso conteúdo. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as Casas Espíritas de Chapecó e região e pode ver os anúncios dos próximos programas. As lives e no YouTube você encontra como Hora Espírita Chapecó. Na equipe de trabalho aqui de hoje, que nos ajuda, está nossos amigos Fabiane, da Casa Espírita Nosso Lar. Bom dia, Fabiane, seja bem-vinda. Bom dia, Rony, bom dia, Marcelo. Bom dia muito especial a todos aqueles que nos acompanham, que fazem parte da nossa rotina aqui do programa, que estão conosco. Um lindo dia a todos. Também conosco Marcelo, da Casa Espírita Gotas de Luz. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Rony, Fábio e bom dia a todos que nos escutam. E esse que vos fala, Rony César Pedó, da Casa Espírita Amor e Caridade. Antes de darmos início à nossa conversa, queremos registrar nosso agradecimento àqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. Nossos patrocinadores, pelos quais pedimos licença para ouvi-los o seu recado. A Escala Construtora e a Imobiliária Nossa Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais. Com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. Scalaconstrutora.com.br.
Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Como já dissemos, o nosso tema de hoje é trabalho na visão espírita. A relação do homem com o trabalho sempre foi conflituosa, pois revela a necessidade de esforço. O trabalho está para o homem anterior à própria civilização. A seu turno na natureza, tudo se movimenta, e é natural que assim seja. O princípio inteligente nos reinos inferiores da natureza, de certa forma, já se movimenta em busca da sua manutenção e sobrevivência, ainda que o faça de forma instintiva. O homem da pedra ainda não havia aprendido a linguagem falada e tinha que buscar seu próprio sustento na caça, na colheita de raízes, no esforço diuturno pela própria sobrevivência. O trabalho, não como conhecemos, mas como o esforço humano pela manutenção da própria existência, é anterior à própria civilização. Resumindo esse último trechinho, principalmente, Marcelo, onde o trabalho já vem desde os primórdios, né? Que já lá atrás os primitivos vinham já buscando a caça, a coisa para sobreviver, e ainda hoje nós mantemos isso, que é o nosso trabalho. Mas assim, na visão espírita, do espiritismo, o que é trabalho? Muito interessante essas colocações, porque quando hoje nós falamos em trabalho, muitas pessoas confundem com a atividade profissional, com o emprego que possuem. Mas para o Espiritismo, a gente tem outra conceituação e aplicação do trabalho. Nós temos na doutrina espírita o livro fundamental, que é o Livro dos Espíritos, e nesse livro, na questão 675, Allan Kardec pergunta e os espíritos superiores respondem que o trabalho é toda a ocupação útil. Ou seja, quando nós utilizamos o nosso tempo para auxiliar alguém, para prestar um favor, um serviço, seja ele qual for, necessário na vida de alguma pessoa, na pessoa que estamos dirigindo esse favor, esse auxílio, nós estamos prestando um trabalho, estamos trabalhando. Quando nós aplicamos o nosso tempo no aperfeiçoamento, no estudo de algum livro, em alguma atividade qualquer, nós estamos trabalhando. Quando nós estamos emprestando os nossos ouvidos para escutar um problema de alguém que precisa desabafar, que precisa se recompor de uma situação, nós também estamos trabalhando. Em suma, em resumo, trabalho é a aplicação útil do nosso tempo em algo que seja necessário para nós, para alguma outra pessoa, ou mesmo para o nosso país, cumprir com os nossos deveres de cidadãos, né? Então, o trabalho, para o Espiritismo, nós também vamos ver a importância tão grande que o trabalho tem, não para o Espiritismo propriamente, mas para a humanidade, que o trabalho ele é uma lei. Né? Deus instituiu o trabalho como uma lei da natureza. Então, como você mesmo comentou, Rony, no início, nós vamos ver que tudo está em movimento, tudo está desempenhando alguma utilidade. Né? Os seres inferiores da criação, eles estão se movimentando, né, com alguma utilidade. Eles desempenham um papel na natureza. E não é diferente com o ser humano. Nós vamos encontrar também, no livro Pensamento e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier, que é um dos livros muito conhecidos e interessantes, que Emmanuel traz conceitos sobre diversos pontos. Nós vamos encontrar duas classificações para o trabalho. O Emmanuel classifica o trabalho como trabalho-ação e trabalho-serviço. Ele diz assim, trabalho-ação é quando
nós realizamos alguma atividade, algum trabalho na esfera exterior, modificando ali algo exterior. Mas ele nos recomenda que nós desenvolvamos nas nossas atividades e no nosso uso do trabalho, o trabalho-serviço, que é quando nós movimentamos, ao trabalhar, os nossos sentimentos, a nossa energia interna, o nosso interior, ele trabalha junto com o exterior. Em outras palavras, é quando nós procuramos fazer as coisas com sentimento, com amor, fazer as coisas não só por fazer, não só movimentar uma coisa de um lado para outro, mas quando nós procuramos empregar aquilo com o nosso sentimento, como se a gente fosse fazer alguma coisa para uma pessoa muito querida, mesmo que seja para um estranho, mas a gente fosse fazer uma coisa para uma pessoa querida. Com certeza nós faríamos diferente. Quando a gente vai fazer uma comida, por exemplo, para uma pessoa que a gente gosta, a gente vai fazer algo, a gente vai caprichar, a gente vai colocar mais amor, mais empenho naquilo. É um trabalho realizado com sentido. Com sentido, E como nós temos ainda uma percepção muito materialista, né, a nossa sociedade como um todo é assim, nós nos acostumamos a relacionar o trabalho ao retorno financeiro. Então, nem sempre nós somos capazes de valorizar, tanto para os outros quanto para nós, aquelas atividades que nós realizamos, que elas não são remuneradas e que, em muitas circunstâncias, elas têm uma importância muito maior do que aquilo que nós fazemos por dinheiro. Com certeza. Então, é preciso que a gente reveja também um pouco esse olhar que nós temos sobre o trabalho. Qual é o trabalho que realmente importa? A gente vai falar disso mais adiante, mas essa concepção de que o trabalho verdadeiro, de que o trabalho mais importante é o trabalho que nós somos pagos para realizar, ela precisa ser revista. Com certeza. É que ainda nós somos muito materialistas, né? Lógico, nós estamos numa evolução ainda e a influência da matéria ainda nos cai muito em cima do nosso ser, né? Pela própria provisão do bem material, da manutenção, a necessidade da vida. Então, nós somos muito materialistas. Mas por isso que a nossa visão segue sempre no esforço físico, no trabalho feito manual, onde quer algo a mais e onde que nós somos retribuídos para isso. Mas nós quase nunca vimos, né? Por exemplo, hoje, antigamente era só mulher, né? Hoje, graças a Deus, mudou muito, e muito mesmo, e estamos no caminho certo da evolução para que o casal em casa faça as coisas, né? Que dividam o trabalho. Que dividam. Mas isso ninguém vê, né? Isso aí é serviço doméstico, a gente não vai contar. Ou a próprio cuidar dos filhos, isso não é visto como trabalho, né? O cuidar dos filhos é quase mais uma obrigação do que um trabalho, né? Na nossa visão ainda, né? Em alguns casos, as pessoas entendem que cuidar os filhos lhes atrapalha o trabalho. Eu não posso trabalhar porque tenho que cuidar dos meus filhos e não se dão conta da importância do trabalho que está realizando com aqueles filhos. Pois e é um trabalho muito árduo perante o crescimento desse ser, esse espírito encarnado, que para você conduzi-lo ao melhor caminho. É, né? de uma importância imensa. É uma importância imensa, muito mais do que qualquer outro trabalho que às vezes acha que a criança está atrapalhando, né? E você veja que nós podemos ser substituídos em qualquer lugar. Né? Lá na minha empresa eu posso ser substituída, aqui na rádio eu posso ser substituída. Em qualquer trabalho nós podemos ser substituídos. Mas na educação dos filhos, não. Ninguém nos substitui porque esse é um compromisso nosso, assumido por cada um de nós. Então, ninguém pode fazer da forma como tem que ser feito, a não ser quem o assumiu. Então, é o único lugar onde nós não podemos ser substituídos realmente. Né? E educar dá trabalho, né? Dizem alguns especialistas, se você não está tendo trabalho ao educar seu filho, é porque você não está educando, né? Então, realmente, deveria ser uma das prioridades da nossa vida dedicar o tempo para... É um dos mais nobres e mais importantes trabalhos personalíssimos, né, que nós temos, que é a educação dos nossos filhos. Agora que você fala, me veio à memória uma fala do Divaldo Franco, né, que é um palestrante espírita, um médium muito conhecido. Ele conta que na saída de uma palestra, ele encontrou uma senhora e ela veio... Ele havia falado um pouco sobre educação de filhos e ela veio lhe perguntar
Divaldo, com que idade eu devo começar a educar realmente o meu filho? E ele pergunta para ela, que idade tem o seu filho? E ela diz, ele tem 1 ano. E ele diz, então a senhora está 1 ano atrasada. Porque é um trabalho diuturno, constante e que inicia quando uma criança nasce. Então, que trabalho maior existe? Ou mesmo tem uma teoria que é mais ainda forte, que diz que começa no ventre, né? A mãe já vai conversando com o filho na gestação, educando os impulsos do filho, pedindo para ele se acalmar em algum momento que vê a agitação interna, e aí vai, né, Fábio? É bem interessante essas questões. A própria consciência da mãe, da família, do pai também, né? De manter, por exemplo, uma gravidez da mulher já na melhor calmaria possível para que a criança não sofra. Porque se a mãe se agitar, tiver problemas, depressão, tudo isso ocasiona o desenvolvimento da criança, né? Então a educação começa ali desde a concepção dela, né? O processo educativo da criança já envolve o processo de educação dos pais. Exatamente. Exatamente. Mas, Fábio, por que a necessidade do trabalho para o homem? É exatamente aquilo que o Marcelo falava antes, porque o trabalho, ele é uma lei da natureza. Se a gente observar, na natureza tudo trabalha, tudo se movimenta. Desde da árvore que produz um fruto do qual ela não vai se alimentar, até um rio que está sempre em movimento constante, né, para gerar energia, para cumprir a sua trajetória. Então, a movimentação, ela é fundamental em qualquer forma de trabalho. Se você for analisar um corpo parado, o que vai acontecer com um corpo que não se movimenta? Ele vai adoecer. Ele vai atrofiar. A natureza, a nossa natureza exige que nós trabalhemos, que o nosso corpo se movimenta. E o livro dos Espíritos, ele nos diz mais. Ele diz assim, ó, o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Então, nós temos ali a questão do livre-arbítrio, né? Nós temos uma necessidade física e mental do trabalho, e nós temos também a necessidade material. Então, à medida que o progresso, que a civilização foi avançando, que esse progresso foi acontecendo e o nosso padrão de vida ele foi se modificando, isso nos obriga a trabalhar mais. Se nós desejamos, optamos por ter uma vida mais simples, nós precisamos trabalhar menos. Mas se nós desejamos uma vida de ostentação, se nós temos o desejo de acumular bens, de ter mais posses, e queremos fazer isso de uma forma digna e honesta, nós temos que trabalhar muito mais. Né? Então, existe a necessidade física da movimentação para que nos mantenhamos saudáveis e ativos, e existe também a questão do sustento, né? Da nossa manutenção material, de obter recursos para aquilo de que nós necessitamos materialmente. Então, por isso que é uma necessidade, sim. Lembrando que você está acompanhando o programa Hora Espírita, aqui pela Rádio Chapecó, ou nos acompanhando pela live do Facebook da rádio, né? Escolha seu canal, no WhatsApp também você pode compartilhar sua sugestão, sua colaboração, no 2049 1212, ou pelo próprio telefone, enviando sua questão no 2049 1200. Envie a sua colaboração ou sugestão para temas do próximo programa. O meu Facebook fechou um pouquinho aqui e não voltou com todos os participantes de hoje. Mas assim, tem uma questão que a nossa amiga, o Nilde, eu acho que foi, ela fala, que eu acho que é mais por uma sugestão de um programa isso, né? Por que o mal de Alzheimer na visão espírita? Tem alguém que gostaria de... São várias as causas do mal de Alzheimer. É impossível porque cada doença atinge uma pessoa em razão do histórico daquela pessoa. O histórico até das atitudes físicas e das atitudes espirituais que geram, consequentemente, uma doença. Então é muito difícil, a gente não tem como aqui rotular todos os maus de Alzheimer. Eu tive uma avó, inclusive, que ficou 17 anos com o mal de Alzheimer. Foi um grande aprendizado para todos nós. Mas sabemos que tem um motivo justo, a pessoa que é acometida por isso, ela tem
que passar por isso e seus familiares também precisam passar por isso para desenvolver habilidades, né? Deus utiliza-se muitas vezes da lei de causa e efeito, né? da lei das compensações, da lei de ação e reação, para auxílio daquela pessoa que sofre de uma doença e para auxílio daqueles que circundam aquela pessoa, porque a pessoa que a gente vê, como foi na nossa família, né? Foi uma mobilização de várias pessoas para atender a minha avó, que passou por essa doença. Então nós tivemos que abandonar coisas que a gente gostaria de fazer em algumas vezes para ficar com a pessoa. Então isso é um processo de aprendizado para que o nosso espírito deixe de olhar às vezes para si mesmo, para atender as minhas vontades, para atender a necessidade daquela pessoa. Então é um processo, é uma grande oportunidade, né? E o Espiritismo amplia a nossa percepção sobre essa situação de que não é um fato triste, é um fato de oportunidade, é um fato de que sempre uma doença do corpo, manifestada no corpo, às vezes é uma cura para o espírito, né? A doença do corpo é o cinzel do espírito. Exatamente. A questão é como nós olhamos para ela, né? Nós ainda temos muito a questão, o pensamento de que a doença é um castigo, de que Deus está me castigando com uma doença, quando é exatamente o contrário. A doença é uma oportunidade ímpar que nós temos de evolução, enquanto seres humanos, de aprendizado, de crescimento enquanto família, como você mesmo colocou, de aproveitar essa oportunidade e de ganhar alguns bônus lá no plano espiritual. Nós já vamos chegar um tanto melhores lá. Com certeza. Dando um abraço para a Marisa, o Nelson, que nos assiste, a Zeni dando um feliz dia do trabalhador, que muitos estão falando isso, né? Parabéns a todos os trabalhadores. A Vanessa, o Ailton lá de Tubarão, tem um amigo que acabou apagando aqui, mas é lá da cidade do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Obrigado pela participação. A Eloá, a Iraci e mais os outros que acabei perdendo aqui o nome, mas muito obrigado pela participação de vocês. Marcelo, quais os benefícios do trabalho, voltando ao assunto do trabalho? É impossível que aqui, em poucos minutos, nós possamos trazer todos os benefícios desta maravilhosa lei divina que é a lei do trabalho. Mas vamos alguns colocar aqui, né? Nós temos várias fontes espíritas que relatam e trazem exemplos sobre os grandes benefícios do trabalho. Uma delas é o livro Nosso Lar, que é um verdadeiro curso de espiritualidade superior, aquele livro ditado pelo Espírito André Luiz, em que nós vamos ver vários exemplos de como o trabalho ele pode ser de grande benefício para quem o pratica, né? Primeiro, desenvolvimento dos sentimentos, a melhoria dos sentimentos. Aqui entrando naquele caso do mal de Alzheimer que foi levantado pela amiga ouvinte, narra esse livro que que o André Luiz ele tinha uma colega, uma pessoa que auxiliava ele logo que ele chegou no plano espiritual, chamada Narcisa, que era uma enfermeira. E a Narcisa relatava ao André Luiz que ela tinha grandes problemas do sentimento, né? Quando ela deixou o plano terrestre, o espírito dela estava ainda carregando aquelas amarguras, aqueles problemas, e que o trabalho, né, foi um grande curativo para ela, porque ela falou com um outro espírito superior lá do Nosso Lar que recomendou para ela que ela passasse 10 anos consecutivos tratando da doença, tratando de espíritos ali que estavam doentes no sentido de se reajustando ao plano espiritual. Então, o primeiro benefício que nós podemos arrolar aqui do trabalho é a harmonização dos sentimentos da pessoa, né, que tem desequilíbrio. Então, se dedicando para canalizando as suas energias, as suas forças para o trabalho, para o auxílio, ela mesma se harmoniza, né? Então, é uma grande oportunidade. Outro exemplo que nós também tiramos do livro Nosso Lar é da nossa amiga, de um espírito chamado Laura, que também acolheu André Luiz nessa passagem no mundo espiritual. Ela narra que quando ela era jovem, ela tinha filhos e faleceu o seu marido. Então ela teve que se voltar para o trabalho para
poder garantir o sustento, ela teve que se empenhar muito ali, né, para poder garantir o pão de cada dia para os seus filhos. E ela narra que o trabalho, aí chega o segundo benefício que nós queríamos trazer. O trabalho, ele livra a pessoa que está trabalhando das inúmeras tentações do mundo material. Porque a gente canaliza a direção para o trabalho para poder obter ali o sustento, obter a nossa dignidade. Então a gente fica meio que concentrado naquilo e daí, por estar concentrado, você não se preocupa ou não se ocupa com as tentações que estão em voltas, né? E a grosso modo também não tem tempo, né? Não tem tempo. Bom, e assim, ó, Fábio, interessante que se você vê hoje, você pega um jovem hoje, nesse exemplo de que o trabalho livra das tentações. Você pega um jovem, um adolescente que já está trabalhando e pega outro que não tem nada para fazer, que os seus pais, nem os seus pais dão atividades para ele. Quem que está mais à margem, quem que está mais propenso a cair nas tentações, que são inúmeras, de drogas, de más companhias, de situações complicadas que hoje são inúmeras na nossa vida material? É aquele jovem que está desocupado, aquele que está trabalhando, ele está canalizando as suas energias para aquela atividade. Então o trabalho é um meio de proteção para o nosso espírito, que é o segundo benefício. Um outro benefício que nós trazemos também do trabalho, é que, e também está no livro Nosso Lar, que recomendamos a leitura, o trabalho, ele é um meio de você obter auxílio para você e para os outros, né? Quando nós, ali narra também uma pessoa que foi pedir ajuda a um benfeitor espiritual que estava com problemas com seus filhos. E o benfeitor falou para ela, quantas horas de trabalho você dedicou, né, aqui, à colônia de Nosso Lar? E a mulher disse, não, olha, eu fiquei mais repousando. Ela diz assim, ó, quem não coopera não recebe cooperação do plano superior. É a lei do merecimento, é a lei de ação e reação. A lei do retorno. A lei do retorno. Então, quando a gente trabalha em prol de alguém, trabalha para desenvolver o ambiente onde nós estejamos colocados, consequentemente, as esferas superiores, quando a gente faz uma oração, veja, é só você pegar fazer um comparativo novamente. Pegue uma pessoa que não faz nada, que não se preocupa em ajudar a ninguém. Ela vai fazer uma oração pedindo ajuda para ela ou para algum familiar dela. E pegue outra pessoa que está sendo aquele trabalhador da comunidade, aquela pessoa que está ajudando as pessoas em sua volta. Qual é a probabilidade da primeira ser mais atendida do que a segunda? É claro que não há muito mais essa probabilidade. É claro que quem trabalha, que quem está ajudando, ele vai receber uma atenção especial do plano espiritual, porque essa pessoa está se fazendo merecedora disso. Ela recebe na medida que dá. Com certeza, Fábio, com certeza. Então esse é um outro benefício, é um meio de a gente conseguir auxílio, né, ter merecimento. E aí Emmanuel diz o seguinte também, por meio do trabalho, o ignorante aprende, o criminoso se regenera, o triste se reconforta. É um meio muito interessante de nós dissiparmos as nossas aflições, as nossas angústias, quando nós temos um trabalho digno e nobre, quando nós vamos ajudar o outro na dor do outro, enxugar a lágrima do outro, muitas vezes nós esquecemos que nós estamos com sofrimentos. Então o trabalho, ele é um curativo para o espírito, ele é um remédio para o nosso espírito. Esses são alguns dos benefícios, mas tem muitos e muitos e muitos, que é impossível desdobrar todos nesse curto tempo que nós temos aqui. É por isso também que muitas vezes se orienta a pessoa que tem dificuldade espiritual, que ela está em desequilíbrio, que ela tem problemas emocionais, de que ela vá fazer um trabalho voluntário, né? No primeiro momento, só o fato dela ter uma atividade já começa a tirar ela daquele processo de adoecimento. E depois, o que normalmente ocorre, e as pessoas vêm para relatar isso, é que vários aspectos da vida melhoram, especialmente porque quando ela vai se dedicar a uma determinada causa, ela começa a enxergar lá pessoas com problemas muito maiores. Então ela tira o foco do seu problema para colocar na solução do outro. E isso vai trazendo para ela um conforto muito grande. É o momento em que a gente começa a mais agradecer do que a reclamar. Com certeza. O Chico Xavier teve uma história assim parecida, né? Que ele dizia que quando ele se sentia triste, né? Meio cansado, ele ia para as favelas e fazer trabalhos voluntários, né? Que daí ele via que os problemas dele eram muito pequenos perante o que ele via na frente, né? E como é fácil isso, né? Em geral, a gente olha muito para o que não tem, ou para aquilo que falta.
E é muito simples olhar para os lados, não precisa fazer muito movimento, não. Para enxergar pessoas em situação muito mais difícil, com problemas muito maiores e que muitas vezes enfrentam com um sorriso nos lábios, sem reclamar. Carregando fardos muito mais pesados do que o nosso fardo, né? Tem muitas pessoas nessa condição. A Paula aqui nos contribui aqui, ó, excelentes reflexões. O trabalho nos proporciona muito mais do que uma renda material. Se referindo às doenças que nós comentamos antes com o mal de Alzheimer ali, respondendo à pergunta da ouvinte, né? A Sandra colabora aqui, ó. As doenças e dificuldades são aprendizado e cura para o paciente e familiares sempre. E sempre com bondade e justiça conforme a necessidade de cada um de nós. Do Centro Espírita Chico Xavier. Obrigado, Sandra. Mandar um abraço também para o Antônio, a Edna, o João Dias, que sempre nos acompanha, a Sara Jane, o Edson, a André, o Paulo, a Iraci, que anda dizendo maravilhosos ensinamentos. Mas, Fábio, sabemos que a grama do vizinho é sempre mais verdinha, mais bonita, né? Nunca paramos para olhar o trabalho que ele tem, o vizinho tem, para acorda de madrugada, vai lá, rega, aduba e corta e faz um monte de coisa, né? Mas existe mesmo um trabalho melhor do que o outro? Não existe. Nós costumamos olhar para o trabalho que nós realizamos sob a ótica do que ele traz para o outro. Talvez neste sentido até possa existir, né? Então, quando a gente olha assim, a pessoa pensa, puxa, eu tenho um trabalho que ele é braçal, que ele é cansativo, que ele é desgastante, quando chega à noite eu estou tão cansado. Deve ter um trabalho melhor, que é o trabalho intelectual, que a pessoa não precisa se esforçar tanto. Mas a questão é que o trabalho vale pelo que ele faz conosco. A importância do trabalho é a transformação que ele gera para nós. Então, se nós temos um trabalho que ele é mais cansativo, que ele é mais desgastante, é porque é nesse meio que nós precisamos estar para fazer o nosso aprendizado. O nosso processo evolutivo necessita desta experiência. E nesse sentido, se eu preciso aprender de uma forma mais puxada, digamos assim, se eu preciso de um trabalho que exija mais de mim, eu não vou me transformar da mesma forma fazendo um trabalho que exija menos. É claro que lá na frente isso vai acontecer. À medida que eu for progredindo, que eu for evoluindo, eu não vou mais precisar dessa experiência, eu vou precisar de uma outra experiência. Então, eu não vou ter a resposta que eu preciso para mim com um trabalho que eu considere melhor. É com aquilo que eu preciso fazer, né? Eu não posso ser um professor se eu ainda estou na condição de um aluno, se minha transformação ainda exige mais. Então, a importância do trabalho é me transformar. E aí existe um aprendizado também que nós precisamos fazer, porque se nós estamos ali naquele meio, e vejam bem, quando a gente fala só no trabalho remunerado, ele utiliza pelo menos 8 horas do nosso dia no mínimo. Dificilmente nós vamos encontrar alguém que consiga se sustentar trabalhando menos de 8 horas por dia. As outras 8 horas, em tese, nós dormimos. O que sobrou? Menos do que o necessário, né? Então, veja, a maior parte do nosso tempo está dedicada ao trabalho. Então, nós precisamos nos harmonizar com esse trabalho. Nós precisamos gostar daquilo que a gente faz. Eu vejo pela minha experiência profissional, eu atendo muito mais pessoas que têm problemas com o trabalho do que com a relação familiar. Adoecem muitas vezes em função de um trabalho que as faz infelizes. E isso é uma coisa que nós temos que olhar. Se esse trabalho está nos fazendo mal, se ao invés de ele nos transformar para melhor, ele está nos prejudicando, alguma coisa tem que ser feita. É o momento em que nós temos que repensar a nossa vida profissional, porque nós passamos muito tempo no trabalho para nos permitir sofrer com ele ou sermos infelizes com a nossa atividade profissional. Ela está ali para nos fazer melhores e não doentes. Em outras palavras, né, Fábio? Se você está na quarta-feira pensando no final de semana, que chegue logo o final de semana, talvez você não esteja trabalhando em algo que seja a sua vocação. Aquilo que você
mais tem afinidade, porque nós temos que encontrar a nossa afinidade. Nós temos algo que nós gostamos de fazer, talvez a gente não está atento a isso, mas a gente pode empenhar todo esse tempo que você falou, né, com algo que nós vamos ter mais afinidade em fazer. E você veja, é claro que o nosso foco ele precisa ser na atividade, na finalidade primária do trabalho, que é a nossa transformação. Mas se eu não estou feliz ali, a minha atividade secundária, que é chegar ao próximo com o meu trabalho, também não vai ser boa. Eu não vou executar o meu trabalho da forma como eu deveria, da forma amorosa como eu deveria, fazendo o melhor. Isso que você fala da quarta-feira, existe também a chamada síndrome do fantástico. Vocês já ouviram falar? Que é aquela pessoa que no domingo à noite, quando ela começa a escutar a musiquinha do Fantástico, ela já começa a passar mal, porque ela lembra que no outro dia é segunda. E aí ela tem que trabalhar de novo, e tem que começar tudo de novo. Então, se ela tem essa resistência, se o trabalho se tornou um problema para ela, né, ela precisa repensar. Porque nós precisamos ficar bem com o nosso trabalho, para que ele possa nos transformar da melhor forma possível, já que esta é a sua função, e que nós possamos, através dele, ser instrumento na vida dos outros, que também é a nossa função. Com certeza. E essa questão de um trabalho ser melhor do que o outro, isso aí não tem cabimento. Todos os trabalhos são importantes. Nós estamos aqui porque tem toda uma equipe por trás que nos proporciona estar aqui levando uma mensagem, que nós estamos levando para nós e para vocês uma mensagem. Como você está tomando um café, olha quantas pessoas trabalharam para você tomar o seu simples café da manhã. A pessoa que fez o pão, a pessoa que colheu o trigo, a pessoa que processou, a pessoa que fez a embalagem, a pessoa que moeu o café. Então, tudo é uma cadeia. E se faltasse algum elo dessa cadeia, nós não estaríamos com as condições que nós temos de sociedade hoje. Então, todos os trabalhos são de fundamental importância e como a Fábio falou, né? Em cada encarnação, em cada vida, nós escolhemos provavelmente um tipo de trabalho. O nosso espírito precisa ser perfeito, ou seja, ter todas as atribuições, as qualidades conquistadas. Então, a gente vai ter que experienciar por várias situações até que atinjamos essa perfeição. Então, se nessa vida o meu trabalho é mais, como a Fábio falou, de usar a força física, isso tem um propósito. E se a nossa vida é mais intelectual, o trabalho tem um outro propósito. E assim a gente vai somando experiências até atingir esse nível de perfeição, que nós vamos chegar um dia. E todo o aprendizado que nós fazemos dentro da nossa profissão e em todos os aspectos da nossa vida é o que segue conosco. O nosso corpo físico fica aqui na Terra, que é da sua natureza, mas o aprendizado feito, ele segue conosco desde um idioma que nós vamos aprender. Eu não vou reencarnar sabendo 5 línguas, mas no momento em que eu estiver proposto a fazer esse aprendizado, ele vai ser mais fácil, né? E às vezes, quando a gente se desencanta com o nosso trabalho, nós deixamos de aprender. E aí estamos perdendo oportunidades importantes para a nossa evolução também. E exige muito a aplicação, né? Vontade de querer aprender as coisas. Que nem você falou que, como é que eu vou ser um professor se eu estou na condição ainda de ser um estudante, né? Mas eu quero ser professor, mas o que eu estou fazendo para que eu tenha condições especiais para que eu seja um professor, né? Então eu preciso me dedicar a tudo isso. A própria evolução da inteligência, do bem-estar do ser humano, do espírito aqui encarnado, ele exige dedicação. E até isso que você falou, Rony, para você um dia ser um professor, você tem que ser um bom aluno. E às vezes a atividade, o trabalho desta vida, as situações desta vida, são o material necessário para que você acumule experiências, para que numa outra encarnação, ou para que nessa mesma vida, numa outra oportunidade mais à frente, você conquiste esses elementos para ser um professor. Então nada é por acaso. Nós não temos que fazer o que gostamos somente. Pelo contrário, nós precisamos aprender a gostar do que nós fazemos. É diferente. E uma outra questão é que muitas vezes nós estamos lá acomodados num determinado trabalho, que ele não nos faz bem, nós já não estamos felizes, não estamos nos transformando, não estamos conseguindo intervir adequadamente na vida do outro com o propósito desse trabalho. E aí vem uma oportunidade, né? Quantas situações acontece isso?
Mas para eu aceitar essa oportunidade, eu preciso me qualificar. Eu preciso dar um salto aqui, eu tenho que arriscar algumas coisas, daí eu fico onde eu estou. Então, o progresso, ele também exige esforço. E nós temos um inimigo chamado preguiça, que ele está sempre circulando, né? Ele está sempre ao nosso redor. Evolutivamente, o nosso corpo segue a lei do mínimo esforço. E nós temos isso internalizado ali. Então, se eu puder continuar onde eu estou, sem me esforçar muito, eu vou ficando por ali, mesmo que isso me frustre, né? E aí, cadê a nossa motivação? Cadê o nosso entendimento de que precisamos sim progredir? Mas o progresso, ele não vem de graça. Ele exige esforço, ele exige trabalho, ele exige que nós façamos um trabalho interno para dar esse passo. Mas temos que dar. É assim que a gente evolui. É assim que a gente progride. Exatamente. Marcelo, o homem que possui bens suficientes para se manter nessa encarnação, né, não precisar do trabalho para manutenção de si, da sua família, por exemplo, o sustento e tal, está isento da lei natural do trabalho? Não, ninguém está isento do trabalho. Pode ser que essa pessoa que tenha condições financeiras suficientes, ela possa parar de trabalhar numa atividade profissional. Ela pode ter essa opção ou não. Mas todos nós que estamos encarnados na Terra, estamos aqui justamente para seguir as leis divinas, para aprender a respeitar e obedecê-las. E o trabalho é uma lei. Como é que nós vamos nos furtar da lei do trabalho por ter bens materiais? Tanto que o nosso conceito de trabalho em espiritismo, ele é muito diferente. É ocupação útil. Então, se a pessoa tem bens suficientes que pode parar com a atividade profissional, ela pode e deve muito mais do que as outras que estão dependendo da atividade profissional. Essa pessoa, ela pode e deve dedicar-se a ser útil para as outras pessoas que precisem dela. Ela levar o consolo material, o consolo espiritual para as pessoas. Ninguém veio aqui a passeio. Nós temos que parar com essa ideia, né, que nós temos muitas vezes incutida, né, da aposentadoria, de aproveitar a vida, que nós viemos aqui para curtir a vida. Mas não, meus amigos. Nós viemos aqui, o Espiritismo diz que a vida é uma grande oportunidade de trabalho, de desenvolvimento do nosso espírito, e não é uma colônia de férias. Nós não estamos em colônia de férias, nós estamos num campo de trabalho do nosso Pai. Jesus já dizia: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também, né? Ou seja, se Jesus, o nosso grande mestre, que já é um espírito que conquistou tudo, ele conquistou todos os elementos internos, as virtudes, está trabalhando ativamente. E nós, que somos espíritos muito imperfeitos, que precisamos avançar muito, será que nós vamos ficar parados numa colônia de férias, nos distraindo com ilusões, enquanto o mestre maior, que já poderia se dizer agora eu estou aposentado, está trabalhando redobradamente para a nossa felicidade? Então, se nós temos bens suficientes, meus amigos, é um convite mais grave para que nós trabalhemos pelo bem, pela utilidade da nossa sociedade, de nossa mesmo, nos aperfeiçoando e também, principalmente, dos nossos irmãos em humanidade. Você veja que, em algumas circunstâncias, a pessoa que ela reencarna com essa possibilidade de não precisar ter um trabalho para o seu sustento, talvez ela já tenha recebido essa oportunidade exatamente porque ela tem um trabalho fora dessa seara para realizar. Eu não preciso me manter, eu já tive a oportunidade de não precisar trabalhar para me manter, de ter o meu sustento garantido para poder auxiliar outras pessoas. E aí a gente acaba fazendo exatamente essa confusão que você traz, de achar que veio para a Terra a passeio e ficar passeando mesmo. E ficar desperdiçando essa oportunidade de auxiliar e de crescer nesse processo aí. E você veja que as pessoas também confundem muito. Elas ainda têm em mente que a morte é o descanso eterno, né? Doce ilusão. Depois que desencarnamos, né, à medida em que vamos ganhando condições, o trabalho aumenta. Vejam quantos espíritos estão envolvidos nas atividades aqui da Terra. E para estarem fazendo esse trabalho, não são espíritos quaisquer. São espíritos que já têm exatamente um nível evolutivo que lhes permite esse tipo de tarefa. Estão aí na órbita terrestre
trabalhando, nos auxiliando, né? Em tempos como esse, que nós estamos vivendo de tanta dificuldade, de tanta dor para o ser humano, são milhões e milhões de espíritos que estão aí destinados ao trabalho, né? Enquanto poderiam, por já estar num patamar maior, como você bem falou, estar descansando, e estão aí. Né? E é interessante que para eles não é penoso. Quando o espírito evolui, e aí isso é um sintoma de evolução, Exatamente. é um sintoma de evolução, quando o espírito está mais evoluído, ele ama o trabalho. Ele faz aquilo por prazer, porque é um prazer para ele consolar, é um prazer estimular o outro, ver o outro bem. Né? Então, isso é um sinal para nós, meus amigos. Se o nosso trabalho, a ideia de trabalho é dura para nós, nós temos que quebrar essa ideia. Porque a evolução, quer ser feliz, você vai estar trabalhando muito. Os felizes trabalham muito, muito, muito. Olha o Chico Xavier, o exemplo de felicidade na Terra, de alegria contagiante que ele era. Ele trabalhava direto, tinha poucas horas de descanso por dia, de sono. Eu gosto muito de uma frase que ele dizia, que a gente progride desidratando, ou pelo suor, ou pelas lágrimas. Então podemos escolher. Exatamente. Falando de Chico, o nosso amigo da Alpiva, companheiro de trabalho, aqui nos colabora aqui no WhatsApp. Um companheiro da lida espírita de Chico Xavier foi conversar com Chico dizendo: minha vida está por um fio. Você não acha que está na hora de eu sossegar e encerrar minhas atividades na seara espírita? Ao que o Chico respondeu: negativo, não pare. O Bezerra de Menezes está aqui dizendo que trabalho engrossa o fio da vida. Muito boa. Obrigado. A Sandra também nos colabora aqui, ó. Muito boa essa observação, Fábio. E não poucas vezes essa pessoa insatisfeita com o trabalho e indisposta ao esforço de que a levaria, adota a posição da lamúria e culpabilização dos outros, sociedade e governo, pela sua infelicidade e frustração. Muito boa, né? Mandar um abraço também para a Jocely, o Carlos, a Sandra, que nos acompanha também no Facebook. E existe algo também que não pode ser dissociado do trabalho. O trabalho, ele traz a dignidade para o homem. Ele traz a autonomia para o homem. Eu lembro de uma ocasião em que eu parei numa panificadora para pegar um lanche. Enquanto eu esperava, entrou um menino com uma caixa de engraxar calçado, de engraxar sapato. Ele sentou no balcão e pediu para o rapaz um lanche. E o rapaz foi preparar o lanche dele, e quando o rapaz trouxe de volta, um outro senhor que estava do lado disse para ele: eu vou pagar teu lanche. E ele levantou e disse: não, eu trabalho, eu tenho dinheiro do meu lanche. E me chamou muita atenção o brilho no olho daquele menino, o orgulho que ele sentiu de dizer que com o trabalho ele ganhou o dinheiro que ia pagar o lanche dele. Então, o quanto o trabalho faz a autoestima da pessoa crescer. Por isso que, assim, a gente precisa da caridade material enquanto instrumento de auxílio aos mais necessitados, mas o auxílio verdadeiro que traz o progresso espiritual é o auxílio do trabalho. Talvez a gente devesse, enquanto sociedade, se esforçar mais por oportunizar o trabalho ao outro, mais o trabalho do que a cesta básica, porque é ali que nós vamos ajudá-lo a crescer realmente. Que ele tenha, sim, o auxílio material necessário enquanto ele não pode ter essa autonomia. Mas que à medida em que for possível, que a gente consiga ofertar a ele a possibilidade do crescimento através do trabalho, porque é essa que vai fazer a diferença. Não dá o peixe, né? Ensinar a pescar e ajudar com o material para que ele possa trabalhar e pescar o peixe. Mas nem que tenha que dar a vara, mas que ele possa ir pescar o seu próprio peixe. Exatamente. Mas falando tanto em trabalho, Fábio, e ao contrário, o que falar da ociosidade? Vocês devem lembrar daquele antigo ditado que diz que a mente desocupada é a oficina do tinhoso, né? Então, o Sérgio Luiz da Silva Lopes, que é um espírita bastante conhecido no meio, e ele é um psiquiatra, ele tem esse livro chamado Leis Morais e Saúde Mental, e ele faz uma abordagem justamente dentro da psiquiatria de como as leis influenciam a nossa saúde mental. E ele fala assim: as pessoas mais saudáveis emocionalmente são as que mais produzem. O ocioso nunca alega nada de útil para a humanidade. É a comparação com a água parada. O que acontece com a água parada? Ela adoece.
ela gera micróbios, ela estraga. E a nossa vida também é assim. Quando nós não temos atividade, quando nós ficamos parados, quando nós estamos inativos, naturalmente nós vamos adoecer. E normalmente ao mesmo tempo do processo físico, o nosso corpo vai parando, vai atrofiando, a nossa energia vai estagnando, e do ponto de vista mental. Porque uma cabeça parada, ela é um atrativo irresistível para obsessores. Para espíritos que também não têm muito o que fazer e encontram ali uma fonte inesgotável de suporte para si. Então, a ociosidade, ela não traz nada de bom para a pessoa. Absolutamente nada. E esse autor, ele traz uma informação que é interessante. Quantas pessoas nós conhecemos que passam a vida inteira esperando pelo momento de se aposentar, né? E ele fala assim, que a alegria da aposentadoria dura em torno de 3 anos. No 4º ano a pessoa já adoeceu. Porque o corpo não é feito para parar, né? Se não me engano, é nesse livro que ele relata uma história de uma mãe que ela deixava a criança com os avós o dia todo. E um dia ela perguntou para a criança o que ela queria ser quando crescesse. A menina tinha uns 3, 4 anos. E a menina disse, eu quero ser aposentada. Ela disse, mas como assim? E aí ela ouvia tanto aqueles avós falando em se aposentar, em aposentadoria, que ela estava achando que aquilo era uma coisa maravilhosa. E com 4, 5 anos ela queria ser aposentada. E, no entanto, esse processo ele não dura, porque o corpo não é feito para isso. A nossa vida na Terra ela tem um sentido que é muito diferente da ociosidade. Nós estamos aqui para servir, e ociosos não serviremos a ninguém. Exatamente. Dona Sônia aqui, muito obrigado pela participação. Dona Sônia nos parabenizando pelo contexto espírita, né, das palavras, né. Tenham todos vocês, ouvintes, um sábado de muita luz. A Dona Clarice, que nos acompanha também. Estamos nos encaminhando para os minutos finais do programa. E se você não conseguiu acompanhar desde o começo, acesse a página no Facebook, Hora Espírita Chapecó, e reveja desde o início. Pedimos licença agora para que possamos ouvir o recado dos nossos patrocinadores, a Imobiliária Nossa Casa e a Escala Construtora. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais. Com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Marcelo, nós estamos falando aí da necessidade do trabalho, no desenvolvimento do ser humano e tal, né? Mas assim, temos aqueles seres humanos impossibilitados de trabalhar, aquele espírito encarnado que às vezes vem com defeito físico, com sérias limitações, né? O que falar disso, né? Dessa impossibilidade deles trabalhar, como que fica o desenvolvimento? Muitas pessoas têm essas limitações físicas e mentais. As pessoas que não têm essa consciência, mais que perderam a lucidez, cabe à sociedade, aos homens mais fortes, né, até do núcleo familiar, prover o sustento dessas pessoas, obviamente. Mas existem aquelas pessoas que têm a falta de lucidez, possuem lucidez, possuem essas condições de consciência, a pessoa tem consciência, mas tem algum problema físico. E daí essas pessoas elas podem trabalhar de alguma forma, né? Porque na conceituação do espiritismo, o trabalho é ocupação útil. Eu vou dar um exemplo que ontem encontrei. Fui ao banco e atrás de mim tinha um senhor. E esse senhor relatando seus problemas de coluna, que estava afastado do trabalho. Casualmente conversamos, eu não conhecia ele. E ele disse que a esposa dele trabalhava e ele cuidava das 2 filhas.
Então, ele mesmo impossibilitado de trabalhar fisicamente, ele ainda exercia o seu papel de administrador do lar, de cuidar das filhas. Ele estava dando utilidade ao seu tempo, então ele estava trabalhando. Então, tudo é uma questão de ver. A pessoa tem consciência, a pessoa tem lucidez, mesmo que fisicamente impossibilitada, ela pode trabalhar, ela pode ser útil de alguma forma, empenhar bem seu tempo. Sempre há essa possibilidade. Sempre tem a possibilidade, né? Às vezes até fazendo orações para os amigos, os mais necessitados que necessitam dessa oração, um próprio atendimento, um acolhimento fraterno que a gente sempre fala, né? Tudo isso é trabalho que nem você falou lá no início, né? Com certeza. E Fábio, qual é o limite do trabalho? A questão 683 do Livro dos Espíritos tem uma resposta muito interessante. Nos diz que o limite é o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Então, é o homem que vai decidir em que momento que ele precisa parar, quanto tempo ele precisa parar. E isso é uma questão que traz algumas outras questões subjetivas ali que é necessário pensar, né? Então, a gente encontra muitas pessoas que estão adoecendo pelo excesso de trabalho. O descanso, ele é necessário. Diferente da ociosidade, o corpo precisa parar. Então, nós precisamos sim ter um sono de qualidade, nós precisamos dormir as horas necessárias, nós precisamos de lazer, porque as atividades de lazer saudável, elas são importantes para que a nossa mente também funcione direito. Nós precisamos de equilíbrio. Ao mesmo tempo em que temos sim que trabalhar, nós temos também que descansar, nós temos também que ter uma vida familiar, sadia, nós temos que ter horas destinadas ao nosso lazer, para que o nosso corpo suporte e a nossa mente suporte a nossa atividade. Porque hoje ninguém mais tem uma atividade que seja somente física. Então, se você trabalha o dia inteiro, aí você chega em casa e ainda tem... E geralmente as mulheres têm mais isso, né? Nós temos sim um terceiro turno, né? Nós temos o trabalho com os filhos. Se não parar em algum momento, nós vamos adoecer. Da mesma forma como adoecemos pela falta de trabalho, nós adoecemos pelo excesso de trabalho. Então, é preciso que haja um equilíbrio na nossa vida para que nós possamos exercer, sim, todas as nossas atividades e conseguirmos nos manter saudáveis. E aí, às vezes, também precisa a gente se perguntar, tem gente que não para nunca, que está sempre fazendo alguma coisa, que a gente cansa só de olhar. Né? Aquela criatura parece que ela não dorme, ela está sempre envolvida, ela está sempre correndo para lá e para cá. Então, a gente tem que se perguntar, por quê que faz isso? E esse autor, exatamente nesse foco da saúde mental, ele fala assim, se eu paro, eu penso. Se eu penso, eu choro. E aí? Né? Então, o trabalho ele não pode ser uma fuga. Às vezes, eu me escondo dentro do trabalho para eu poder não pensar nos meus problemas. Eu tenho situações que exigem um esforço grande para resolver e eu não quero fazer isso, então eu continuo trabalhando diuturnamente para não ter que me deparar com essas situações. E aí é um caminho muito ruim. Eu estou caminhando para o meu adoecimento mental, para o meu adoecimento físico e para a desarmonia do meu lar. Porque uma pessoa que está em desarmonia, ela vai gerar a desarmonia dentro da casa. Então, é preciso que a gente trabalhe, muito necessário. Mas também é preciso que a gente descanse. É preciso que a gente encontre na nossa rotina o tempo para o nosso desenvolvimento espiritual, o tempo para fazer alguma atividade de caridade, de auxílio aos mais necessitados. Né? Então, a palavra, quando se fala em trabalho, é equilíbrio. Tão importante quanto trabalhar é descansar e é fazer outras coisas que são prazerosas e necessárias para a gente não ter a síndrome do fantástico. Né? Porque se você está tendo um chilique no domingo de noite, é porque a tua semana não é boa. Então, é preciso equilibrar o descanso e a atividade. Encontrar um tempo para nós mesmos. É um Exato. trabalho para fazer o trabalho interior. É o motivo pelo qual nós estamos encarnados. Então, fazer um balanço, reflete na tua semana, como é que está a sua vida, quais são os seus pontos fracos, o que você tem que melhorar. Nós precisamos ter esse tempo para nós também.
É o divinos ócios, como diziam, o Platão dizia, que era importante o homem estar sós consigo mesmo para refletir um pouco na sua vida, na sua caminhada, né? Para não ser para não cair na mecanicidade, não ser um apertador de parafusos, como o Charlie Chaplin, naqueles filmes que ele lançava, né? E as pessoas não pensam, a gente tem que parar e pensar. Se for para chorar, como você diz, né, Fábio? Paro e penso e choro. Choro, mas vou tentar corrigir alguma coisa na minha vida, na minha caminhada. Porque se deixar para chorar no final da vida, por parar, pode ser muito tarde. Precisa equilibrar tudo, né? Todos os momentos. Chegamos ao final de mais um programa Hora Espírita, agradecendo a audiência de todos e também nossos amigos. Fábio, muito obrigado pela participação, Fábio. Eu que agradeço e desejo a todos um final de semana de muita paz e muita harmonia. Marcelo, muito obrigado pela participação. Obrigado, muita luz e paz a todos nós. Agradecemos também a toda a equipe da Operação Técnica da Rádio Chapecó e desejamos todos um excelente final de semana. Um forte abraço, fique com Deus até sábado que vem. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os